Olá, se você é novo e nova por aqui, eu te convido, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, compartilhe. E aí, as crianças são pecadoras? Deixe a sua opinião nos comentários, porque este é o assunto de hoje. Sim, as crianças são pecadoras, sim. Vejamos pelo menos 3 textos das Sagradas Escrituras para falarmos um pouco aqui nesse vídeo. O primeiro, Romanos capítulo 3 e no versículo de número 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. As crianças estão aqui enquadradas aqui nesse texto. Não há um justo. O segundo texto é Romanos, capítulo 5, e no versículo de número 12. Veja o que a Bíblia também nos ensina. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto aqui fala sobre a universalidade do pecado. Ou seja, todo ser humano foi afetado pelo pecado de Adão. Esse texto aqui fala-nos sobre a inclinação da humanidade em relação ao pecado. As crianças são pecadoras, sim, por natureza. Como entender isto? O pecado de um homem afetou todo mundo. Por exemplo, imagine um escravo e outra escrava. Se conhecem, namoram e casam. Passa-se um tempo, esse casal de escravos vão gerar um filho. E eu pergunto para vocês, esta criança quando nascer, nascerá livre ou nascerá também escrava? Obviamente que a resposta é simples. Se seus pais são escravos, obviamente que esta criança nasceu em um estado também de escravidão. Esta é a visão bíblica. Esses pais escravos é Adão e Eva. E todo ser humano que nasce com esta natureza pecaminosa, porque nós herdamos esse pecado dos nossos pais. Se as crianças não fossem pecadoras, automaticamente elas não precisariam da graça divina, elas não precisariam do sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu para os pecadores. E se as crianças não são pecadoras, automaticamente as crianças serão salvas por mérito próprio. Qual o mérito? Eu vou para o céu porque eu não pequei, eu não sou pecadora, eu não sou pecador. E isso é um ensinamento totalmente errado e é uma heresia. Não existe salvação por mérito. A salvação é por obra exclusiva da graça de Deus. E como é que a salvação então acontece na vida das crianças? Como o pecado que as crianças carregam não é um pecado praticado, é um pecado herdado, cabe lembrar para vocês que Jesus, ao morrer na cruz, ele morreu pelo pecado e pelos pecados. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele morreu para perdoar os pecados praticados e também morreu para perdoar o pecado quanto natureza, o pecado herdado. Automaticamente, as crianças são justificadas porque o sacrifício de Jesus paga a dívida que está sobre elas, que é uma dívida herdada. Então, mesmo sem as crianças cometerem ou praticarem pecados, elas são pecadoras.
Porque o homem é pecador não é porque ele cometeu o pecado. Não. O homem é pecador por natureza. O homem é pecador por essência. O homem já nasce nesse estado de pecado. O homem já nasce com esta natureza inclinada. Então, o pecado, no sentido de prática, só vai revelar quem de fato o homem é pecador. Nas crianças, obviamente, que esta natureza está adormecida, mas na medida que elas vão ganhando conhecimento e consciência da realidade e da vida, esta natureza vai despertando e uma hora ou outra a criança vai cometer o pecado. Obviamente que com a consciência madura, com a consciência mais viva da realidade da vida. Então, a natureza pecaminosa atingiu todo ser humano, inclusive as crianças. Apenas, exclusivamente Jesus, sim, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, apenas Ele nasceu e não herdou a natureza do pecado. Apenas Ele não foi chamado de pecador, não foi contado entre os pecadores. Veja o que Mateus escreve no livro que leva o seu nome como título, no capítulo 1 e no versículo 20. O anjo diz para José: não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, não foi pela vontade da carne, diferente do nascimento de qualquer outra criança. Sendo assim, toda criança que nasce da vontade da carne, que nasce em um nascimento natural entre a união do homem e da mulher, nasce com essa natureza pecaminosa, e é esta natureza que nos faz pecadores. Já Jesus não nasceu por vontade da carne. Jesus nasceu por obra exclusiva e sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Por isso é que ele teve condições de se ofertar como um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem defeito, um cordeiro inocente, como diz o profeta João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.